Agora, ao longo da história da igreja, por meio de seus concílios, a gente teve a publicação de muitos credos, Sim. confissões e símbolos de fé. A nossa igreja, ela subscreve a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Quando olhamos para os dias atuais, a gente corre uma tentação de colocar os credos e símbolos de fé e as confissões como uma adição às escrituras, Ok. ou de certa forma a gente dá a elas o mesmo peso das escrituras. Qual é o peso das confissões, dos credos, dos símbolos possuem hoje na vida do cristão? Ela está acima da autoridade das escrituras? Ela tem o mesmo peso? Não, então vamos deixar isso bem claro. Nada está acima das escrituras. Fato. Ponto. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece que esses credos e essas confissões, elas foram produtos de uma resposta para uma necessidade daquela época, né? Vamos começar com o credo apostólico, que é aí do século II, mais ou menos, que se atribui aos apóstolos. No momento de grande perseguição, os cristãos precisavam afirmar qual era a fé deles. E aí nós temos o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Depois você vai ter o credo niceno, que é do Concílio de Nicéia de 325, mais ou menos, que é uma resposta ao arianismo que acreditava que Deus e Jesus não tinham a mesma essência. Então houve a necessidade da igreja se posicionar e dizer, calma, nós cremos nisso, o caminho é esse. Você vai ter a Confissão de Fé de Westminster de 1643, que também foi um movimento de resposta a uma sociedade que estava perdida em sua fé. Então, não é que o credo, a confissão, ela está acima da palavra de Deus. Ela tem uma autoridade. Não, ela é um posicionamento. Hoje, se chegarem para você e dizer, no que você crê? A sua resposta é um credo. De você falar, eu creio num Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, isso está acima das Escrituras. Não, as Escrituras dizem isso. Eu estou dizendo para quem me perguntar, e é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Esteja sempre pronto para responder às pessoas qual é o motivo da sua esperança. Esta resposta é um credo. Então nós temos, infelizmente, nós temos aí uma mistificação que a pessoa acha, nossa, a confissão de fé de Westminster, o credo apostólico, está acima das escrituras. Não, eles são uma resposta de fé. Eu estou dizendo aquilo que eu creio para uma sociedade que me pergunta. Nada além disso. Ele não está acima da palavra de Deus. Então, a autoridade ela está nas escrituras. Nas escrituras. Os credos, as confissões, sim. elas são uma respostas. manifestação da sua fé. Isso, é uma resposta que nós Sim. temos daquilo que nós cremos das escrituras. Das escrituras. Isso. Entendeu? Então é errado você colocar esses documentos, alguns se tornam. É tão importante uma confissão que ele se transforma num documento oficial de um país, que é o caso de Westminster, né? Que é a confissão que nós acabamos subscrevendo. Né? Então você vê que não é uma questão de estar acima ou abaixo das escrituras, é uma questão de posicionamento. E vira e mexe, a sociedade vai te pedindo um posicionamento da tua fé, e quando não, quando sim, você está fazendo um credo aí de dizer, eu creio em isso, nisso e nisso. Entendeu? É interessante você falar isso, porque muitas vezes a gente tem uma supervalorização dessas confissões. Elas têm a sua importância, elas são importantes para aquilo que nós cremos, porque elas são também a nossa base doutrinária. Mas todas elas são resposta daquilo que as escrituras dizem. E aí, eu entro numa pergunta importante. Essas confissões, elas ainda respondem às demandas do mundo em que vivemos hoje, em pleno século XXI? Porque quando elas foram formuladas, você mesmo falou, elas foram respostas para aquele tempo. Para aquela sociedade. Então, nós precisamos de uma nova confissão de fé, com respostas para os dias atuais. A nossa teologia, ela precisa ser constituída por esses credos. Como é que... Então, vamos lá, né? Eu acho interessante, vou usar de Westminster como base, né? Você tem outras confissões, né? Você tem a Helvética, você tem outras tantas confissões, mas vamos usar a Westminster. Quando você pega uma confissão dessa, você vai ver que os capítulos dela tratam de coisas que são pertinentes hoje. A Escritura Sagrada, a criação, Trindade. Ah, mas isso é importante. Opa, a sociedade vive questionando. Recentemente nós tivemos, né, algumas questões. Precisamos atualizar a Bíblia? O que a confissão diz sobre a palavra de Deus?
óbvio que estas confissões são respostas para um tempo, mas a base dessas confissões servem e seguem, porque a base dessas confissões é a palavra de Deus. Agora, é óbvio também que estas confissões não contemplam problemas que a sociedade desenvolve ao longo do seu desenvolvimento. Né? Nós temos N problemas agora com o advento da internet, a questão do digital, do mundo digital, que não há uma base, não há uma sociedade mais antiga, não previu esse avanço de tecnologia. Eu creio que talvez seja necessário não desprezar as confissões, mas, de algum modo, buscar uma resposta para questionamentos válidos da sociedade. É isso que eu creio. Tem recentemente que lançaram um catecismo Nova Cidade, inclusive, né, para tentar dar uma resposta para os dias atuais. Né? Mas quando nós olhamos para as confissões ali, se você estudar, e quem tem a Bíblia, por exemplo, de Genebra, lá estão todas as confissões. Tem sim. Tem grátis isso na internet. Tem grátis essas confissões. Você vai ver que muitas das coisas que estão ali respondem às perguntas de hoje. Sim. Né? Então, o papel das Escrituras, do Espírito Santo, a respeito da Trindade, né, da vida comunitária, da salvação. Então, assim, da igreja. São assuntos que eles ainda são pertinentes, são relevantes e que servem como base doutrinária para aquilo que nós cremos hoje. Então, elas não devem ser desprezadas. Né? Não, e tem mais uma coisa, né? Vamos fazer uma nova confissão. Daqui a 100 anos, né? Nós estamos falando aí... Vão ter outras demandas. Vai ter alguém falando assim, será que a confissão que fizeram em 2022 respondem, né, aos questionamentos que a sociedade levanta 100 anos após? Não vai, entendeu? E aí nós vivemos um tempo que as transformações da sociedade elas estão sendo achatadas, no sentido de que elas estão se transformando muito mais rápido. Sim. Então, a confissão de fé de 500 anos atrás, ela foi carregando, chegou até os dias atuais. A gente precisa criar algumas respostas para os dias atuais, não desprezando, mas criar algumas respostas para os dias atuais, que daqui a 10 anos nós precisamos criar outras respostas. Exatamente. Né? São problemas que não são previstos. Né? É bem por aí mesmo.